E agora eu quero chamar ela, que é executiva investidora anjo. Pessoal, essa é a mulher que tem mais... Ela tem mais de 100 startups que ela já investiu, só para vocês terem ideia. Uma mulher brasileira aqui no nosso evento, fazendo história. Ela ganhou o prêmio de maior investidora anjo de 2022 pelo Startup Awards, uma das maiores investidoras anjo do Brasil, com 130 startups no portfólio. CEO da Rede Invest, apresentadora do Ela Invest, programa de fomento ao empreendedorismo e diversidade no mercado de startups, influenciadora da Rede Mulher Empreendedora. Senhoras e senhores, Cláudia Rosa! Oh. Obrigada, que bacana estar aqui, que delícia, sabadão de sol. Gente, boa tarde, prazer imenso estar aqui. Minha primeira vez, e não será a primeira, no palco do Arrasta, e nem a de vocês aqui, né? Tenho um imenso prazer em participar desse evento, que não só é um evento de inspiração, mas é um evento também motivacional, né? Que a gente tem que tocar o coração. Eu acho que tem muitas coisas. Muito, muito feliz. Como é que eu faço para rodar aqui? Cadê o... Para eu rodar o slide? Para eu passar a apresentação? Com quem que tá, por favor? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui. Quem tem negócio aqui? Quem já é empreendedor? Opa! Quem já pensou e já precisou de investimento para o teu negócio? Bacana. E quem acha que é muito difícil conseguir investimento? É muito difícil. Vou falar para vocês que é proporcional, tá? Eu só preciso aqui do passador. Vocês sabem onde tem, já estão passando, né? Então, vamos lá. Sou investidora, vou falar um pouquinho rapidinho. Aqui a gente vai falar muito rapidinho. Mas eu sou especialista em negócios. Eu ajudo empreendedores a realmente alavancar o teu negócio. E também, lógico, em startups, né? Onde eu realmente procurei me especializar e eu entrei num ambiente que era só masculino. Provavelmente, quando a gente está falando de investimento anjo, de startups, vocês lembram de nome de pelo menos 4 a 5 homens. De mulheres, um pouco menos, né? Então, quando começamos a falar de startups, 2010, 2012, eu já estava lá também. Então, eu era praticamente a única mulher. E eu ia em ambientes assim, para conhecer mais, e eu era a única mulher. E eu sempre falava que eu estava no dia errado, porque só tinha homens. Aí eu ia no mês seguinte, só homens. Eu falei, dia errado de novo. Mas a trajetória é longa e a gente tem que continuar. E eu estou muito feliz de ver muitas mulheres aqui. Mas quando a gente está falando de investimento, quando a gente está falando de negócio, eu tenho assim pelo menos 100 coisas para falar para vocês, mas que eu, olha, reduzi aqui para a gente falar de 3 principais. Pivotar, que é realmente a gente testar o nosso negócio. Primeiro é a gente ter uma ideia, vamos ter uma boa ideia, vamos ter uma grande ideia. Como é que eu coloco isso no papel? Como que eu saio para vender? E a gente ouve muito falar disso, de pivotar. É testar o seu modelo. É sair do papel e realmente colocar à prova o que você está propondo vender, seja um serviço, seja um produto. Então, muito importante, e aqui 3 palavras que vocês ouvem, ou vão ouvir muito, quando a gente está falando de investimento anjo, em todas as redes ou com os investimentos anjos. Então, coloquei aqui as principais. Então, vamos pivotar. Vamos testar um modelo super importante. Outra, muito importante aqui, que é escalar. Por quê? Porque escalar está ligado diretamente ao faturamento. Como que eu escalo? Por exemplo, como é que o Uber escala, né? Quando a gente está falando de empresas que são altamente escaláveis. E startups, elas têm que ser o quê? Tem que ser pivotada, tem que ter escala, crescimento e faturar. Faturamento é super importante. A gente precisa disso. E esse é um dos principais termômetros quando a gente está falando de negócio. Se a gente está criando alguma coisa de impacto social e não está pensando no financeiro, provavelmente é um negócio que não vai para frente. Tudo que vai para frente, realmente, quando a gente está falando, que a gente pivotou muito bem, tem a possibilidade de escalar,
e o faturamento. E aqui a gente está falando principalmente de receita recorrente. O que é isso? É a gente faturar pelo menos de pouquinho em pouquinho e vai crescendo. Quando a gente tem um gap muito grande, fatura um mês, 3 sem faturar, 4, quando chega para eu validar, eu falo, deve ter algum problema onde? Aqui, ó, no modelo de negócio. Então, vamos lá. Isso aqui, olha, uma boa dica para todo mundo que está empreendendo, para todo mundo que tem uma startup ou quer uma startup. Dica de ouro, hein? Bom, Diego, querido amigo, falou de mim, mas também ralei bastante para chegar aqui. Trabalhei em empresas como a PwC, como a IBM. Comecei nesse mercado também empreendendo, tive 2 empresas. E aí, quando eu estava nessas empresas, também busquei inspiração. E aí, nesse ecossistema, tive que me reinventar, me conhecer também, conhecer pessoas, ir atrás de muitas coisas que nós, mulheres, sabemos o quanto é difícil para nós, mas eu não desisti. E hoje, eu sou uma das conselheiras, sou conselheira no Bossa Nova, que provavelmente vocês conhecem, da Anjos do Brasil, na Atlantic Hub. Algumas startups também eu sou conselheira, influenciadora na Rede Mulher, faço muito esse trabalho. O ano passado eu ganhei o prêmio de maior investidora, mas é um trabalho assim de 8 anos como investidora. E sou influenciadora de 2 marcas. Uma que é a Epson, uma impressora, e a outra de um escritório de investimento. E faço mentorias também, enfim, tenho um posicionamento muito bacana no mercado. O que eu queria passar para vocês em relação a isso aqui? Tudo isso aqui, essa minha jornada, gente, é dos últimos 10 anos. Eu me reinventei, né? Então, muito de vocês também passam por essa jornada. Então, fica aí, se vocês precisarem de algum apoio, vou ter um prazer. E aí, vamos lá. Falei de empreendedorismo. E aí, o que o investidor olha? O que eu olho quando eu vou escolher uma nova startup, um novo negócio? O que os principais investidores olham? Gente, não é um Shark Tank. Gosto muito de Shark Tank, tenho muitos amigos, gosto muito do The Voice. É o encantamento, é o profissionalismo, né? Então, quando a gente está assistindo o The Voice, que nos primeiros segundos lá o cara aceita, é mais ou menos isso quando a gente está falando de um pitch, quando a gente está falando em olhar uma startup. Eu amo bastante isso. Mas o que a gente olha? Modelo de negócio. Eu não vou investir porque gostei da pessoa, porque falou bem. Eu quero entender o seguinte, qual é a dor que quer solucionar? Qual é o principal ponto? Está bem estruturado? Para de pé? Olhou o mercado? Existe? O que acontece? Outra dica. Quando a gente tem alguma coisa que fala assim, nossa, eu sou o primeiro do mercado, eu vou bombar no mercado, isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, não necessariamente a gente precisa ser tão disruptivo e criar um mercado. Mas a gente precisa trabalhar muito bem o modelo de negócio. De novo, os investidores vão perguntar para vocês, receita recorrente, como que está o faturamento de vocês? MMR, MMA, enfim, vai perguntar. Indicadores de desempenho. Então, desde o momento 0, momento 1, como empreendedor e empreendedoras, façam os indicadores de vocês. Mapeie, coloque lá, seja a quantidade de clientes, quantidade de novos clientes, de vendas e tudo mais. A gente precisa ter isso. Um pitch bem elaborado. Um bom pitch já me convenceu muitas vezes. Tá? Eu já investi em empresas porque eu gostei muito, muito dos empreendedores no pitch. Então, um pitch bem elaborado, bem estruturado, bem falado, é muito bacana e ajuda muito, tá? E ter um time. Qual é a equipe que vai tocar esse negócio, né? Então, se vocês forem investidores, e quando vocês forem, que eu quero vocês aqui também comigo, olha só, a gente vai olhar isso aqui, super importante. E também os investidores olham possibilidade do quê? De ganhar dinheiro. Por quê? Porque o investimento anjo, ele é no risco.
Se a startup não der certo, o investidor perdeu todo o que ele investiu. Então, por isso que a gente fala o seguinte, tem a questão do smart money. E eu sempre coloco para os empreendedores e para as empreendedoras, aqui eu estou falando de uma forma geral, escolham seus investidores. Escolham quem realmente possam agregar mais do que dinheiro no teu negócio. Então, isso também é uma dica importante. E quando a gente está falando de redes de investimentos, quando eu comecei em 2016 a investir, nós tínhamos 2, 3 redes de investimentos anjos aqui no Brasil. Hoje já são mais de 50. Nós temos muitos investidores e investidoras. E aí tem um ponto super importante. Como é que está essa questão de investimento? Tem dinheiro no mercado? Tem. Os investimentos eles estão acontecendo, não tanto quanto 2021, que foi um boom. O ano que vem vai continuar acontecendo, mas para quê? Para bons negócios. A régua subiu. Os empreendedores eles precisam elaborar melhor o modelo de negócio deles, estudar melhor isso. E, por outro lado, os investidores também. Eles estão buscando mais consistência nos negócios e mais possibilidade de ganhar dinheiro. E dentro desse grupo, ou desses grupos, os empreendedores, os investidores, cada rede tem a sua tese de investimento. Então, por exemplo, tem redes que investem só em fintechs, ou só em health techs, ou só em SaaS, ou só em B2B. Olha, hoje não vai dar tempo, mas quem precisar depois de conhecer melhor essa sopinha de letrinhas, eu vou passar para vocês. Então, quer dizer, é importante isso. E vocês também têm que ter a tese de vocês. Então, olha só, escolha seu próximo investidor. Dentro das redes, procurem quem, além de dinheiro, vai agregar, que conhece a tua área de atuação, que consegue abrir portas, que já trabalhou em empresas ou trabalha em empresas que vocês gostariam de conhecer, que é o seguinte, é o networking. O networking ele ajuda muito, mas uma coisa que poucos investidores fazem bem, que eu vejo muito, é o seguinte, às vezes tem esse contato direto com a pessoa e não sabe falar exatamente o que quer. Então, seja bem objetivo. Quando vocês estiverem, por exemplo, com a Carol Pfeiffer, tiver a oportunidade de conversar com ela, tiver com o João, tiver com o Pedro, eu acho que a gente tem realmente que contribuir, a gente tem que fazer. Fico aí os meus contatos. Eu acho que o pessoal ia colocar aqui os QR Codes, ó, as doações também. É uma forma da gente também contribuir e também, de alguma forma, entender melhor como que funcionam os eventos, né? E aí, gente, eu queria finalizar falando da importância e de como que é esse mundo de investimento anjo. É um mundo bacana e eu desejo para todos vocês, como investidores, que vocês tenham muito êxito, muito sucesso. Não existe almoço grátis, tá? Então, easy come, easy go. Mas quando vocês tiverem uma boa ideia, ou a boa ideia de vocês, ou o bom negócio de vocês, sempre também vai existir um investidor muito bacana que vai contribuir. E eu me coloco também à disposição. Muito obrigada. Aê! Ei, Claudinha. E aí, querido? Me ensina a ser elegante que nem você. Já é. Olha, sem contar que eu e esse cara aqui, a gente está aprontando, né? A gente está criando um fundo, né? A gente está organizando. Eu que em 2015 era devedor, estava devendo os PC Serasa e todo mundo me ligando. E hoje eu vou montar um fundo de investimentos. Olha que alegria. Quem aí já investe em startups? Levanta a mão. É um dos investimentos mais rentáveis que existe, tá? Quem aqui, depois da palestra da Cláudia Rosa, ficou com vontade de investir? Quem vem comigo ano que vem para investir? Boa! E Show de bola. E quem quer investimento? Quem quer investimento no teu negócio? A gente está buscando Quem tem empresa de tecnologia para a gente investir? Só para saber. Eu com a Cláudia, a gente está montando ainda todo o paper, como que vai funcionar, qual é a nossa tese de investimento, mas a gente já concordou numa coisa, né? Vão ser empresas com propósito. Eu já vi, inclusive, uma para que eu estou para te falar, que é de mobilidade nas favelas. É muito legal essa startup. Enfim, todo mundo sabe que depois que eu vendi a minha empresa em 2016, né, a empresa que eu levei para o Shark Tank Brasil e tal, eu comecei a investir em outras empresas. E uma das empresas que eu tenho hoje é uma empresa de tecnologia.
onde a gente desenvolve software, aplicativos. Então, nós vamos validar essas startups através da tecnologia. E aí nós vamos dar um apoio também, porque o que acontece? Mais importante do que investir é o poder de uma rede de investidores. Então, quando a gente está falando de criar um fundo, nós estamos falando de pessoas que vão apoiar pessoas, tanto no financeiro quanto na mentoria. Então, eu até propus para ele o seguinte: quem participa do Arrasta já vai fazer parte dessa rede.